todos os deputados e senadores que participam dessa discussão e eu espero que dela saiamos com algumas soluções. Obrigado, tenham todos uma boa tarde. Agradeço pelo cumprimento preciso do horário determinado, deputado Goulart. Vossa Excelência merece uma condecoração. Com a palavra o deputado Osmar Terra, que compreendeu que terá o tempo igual ao dos demais. 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu venho aqui na condição de quem militou e milita desde 2015 pela causa dos caminhoneiros. Estive junto com os caminhoneiros na mobilização de 2015. Fiquei comovido com o sofrimento, com a luta dos caminhoneiros, lá na minha terra, lá em Santa Rosa, quando os os caminhoneiros autônomos foram para a beira da estrada, que não tinham mais o que fazer. Naquela época, faltava, inclusive, havia uma recessão, e os caminhoneiros tinham dificuldade de conseguir carga para carregar. Está aqui o Fábio Roque, que foi um dos líderes, inclusive nacionais, daquele movimento, que é lá de Santa Rosa, o Lite, de Juí, o Ivar, lá, que está lá em Mossoró hoje, foram os líderes que me ensinaram muito sobre as necessidades e a luta dos caminhoneiros. Imbuído desse espírito, montamos uma comissão especial da Câmara de Deputados para tratar da questão dos caminhoneiros. Eu fui o presidente dessa comissão, o relator era o deputado Maldaner, Celso Maldaner, e essa comissão, o governo não atendeu praticamente nada em 2015. Se tivesse resolvido muita coisa lá em 2015, não estaria existindo esse movimento hoje. Mas o governo não atendeu praticamente nada e nós juntamos as reivindicações dos caminhoneiros e fizemos projetos de lei em cima dessas reivindicações. 8 projetos de lei foram produzidos. E o deputado Colato colocou dentro de uma medida provisória o fim do PIS/COFINS e da CID em cima do óleo diesel. E foi aprovado nessa casa, e aprovado no Senado. E foi vetado pela presidente Dilma. Lá em 2015, isso ainda. Então, essa luta é uma luta que nós acompanhamos. Meu querido deputado Colato, deputado Celso Maldaner, fez um grande trabalho também. Nós acompanhamos há muito tempo. Então, eu posso dizer para vocês que o que foi atendido pelo governo neste domingo foi a pauta inteira dos caminhoneiros. A pauta inteira, toda. Inclusive, tudo que nós não tínhamos resolvido lá, nós resolvemos aqui. Estão sendo resolvidos agora. O governo teve sensibilidade para resolver. Quero dizer que nas reuniões que foram feitas, foram convidadas entidades nacionais e depois foram convidados também líderes caminhoneiros que ficaram fora daquela reunião, ou que não aceitaram o resultado daquela reunião, ou que ficaram barrados na portaria. E eles foram convidados, o Chorão, que está aqui, foi convidado para a reunião de domingo, por vários líderes que estavam na reunião também. Essa história de dizer que teve gente que não foi convidada, não, todos respeitamos a liderança deles. Liderança do Chorão, a liderança dos companheiros de Barra Mansa, a liderança do Baitaca, lá do Mato Grosso, a liderança do Lite, a liderança, todos os líderes, e principalmente do Fonseca, que é o presidente da Associação Nacional dos Condutores Autônomos. Então, estava assim representados líderes caminhoneiros, e me desculpe o deputado Dalciolo, estavam sim representados, e trouxeram a pauta. A pauta é a mesma, só que eles queriam efetividade, queriam que a pauta fosse decidida, que tivesse uma coisa objetiva, não queriam esperar, por exemplo, a lei que trata do frete mínimo ser votada no Senado. O presidente foi sensível e estabeleceu uma medida provisória, passou a vigorar. Agora, o texto da Lei 121 está vigorando desde ontem. Está vigorando os 30% dos fretes da Conab para os caminhoneiros, para as cooperativas de caminhoneiros. Está vigorando o eixo levantado como lei desde ontem, medida provisória para todas as rodovias brasileiras, sejam federais, estaduais e municipais. Foi retirado todo o valor do PIS/COFINS,
que vai valer até o fim do ano. Todo o valor do PIS/COFINS não vai ter. O valor dos impostos federais foram retirados do preço do óleo diesel. E vai valer até o fim do ano. Foi congelado o valor atual, porque uma coisa é retirar o imposto, outra coisa é a oscilação de preço. Foi congelado o valor com a retirada do PIS/COFINS e da CID até por 60 dias. Mais um minuto. E a cada mês se reavalia. Isso é importante porque o preço pode cair. Se deixar congelado, o preço pode cair e ficar um preço mais alto do que é o preço de mercado. Vamos discutir a questão da Petrobras separada, porque a Petrobras, vamos combinar, ela estava quebrada há 2 anos atrás. Ela foi ressuscitada. Agora, se a política que está sendo feita é correta, eu acho que tem que mudar. Mas é uma questão para se discutir, sem quebrar a Petrobras de novo, né? Então, eu acho, senhor presidente, senhores deputados, eu quero acrescentar aqui, hoje, lá na NTT, foi estabelecida a tabela mínima de fretes, que entra em publicação hoje. Vai ser em torno de vai ficar em torno de 6 a 7 reais o quilômetro rodado. Isso vai ser controlado pelo CIOT, pelo código do CIOT. Dou a palavra ao deputado Gilberto Nascimento, do PSC. Concedo a palavra ao deputado André Figueiredo, pelo PDT. O seguinte, já para que fique alerta, é o deputado Chico Alencar. Evite se retirar, porque será deletado o seu nome, se Vossa Excelência não estiver aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa comissão geral para discutirmos a questão do preço dos combustíveis e toda essa crise que se abate sobre o nosso país, ela é extremamente benéfica, porque está envolvendo o parlamento, a sociedade civil, estudiosos no assunto e principalmente a população brasileira que nos assiste pela TV Câmara. Inicialmente, cabe ressaltar que o abastecimento nacional de combustíveis é considerado pela Lei 9847, de 1999, como atividade de utilidade pública. E, ao mesmo tempo, a nossa Constituição diz em seu artigo 177 que tanto a lavra e o refino são monopólios da União, podendo ela contratar tanto empresas privadas como empresas estatais, no caso, a Petrobras. Isso tudo serve para a gente ver que, primeiro, a produção e o refino, eles não podem ser considerados uma mera atividade de lucro empresarial, que vise lucro empresarial, uma mera atividade de mercado, o que está acontecendo ilegalmente no nosso país e que está fazendo com que cheguemos a situações de desequilíbrio. Nós temos aí uma clareza que, no momento atual, o Brasil exporta petróleo cru, principalmente das áreas do pré-sal, e importa petróleo leve. E o que é que isso acarreta? Acarreta que nós chegamos a uma situação onde toda essa lógica de não termos uma atividade de refino visando a produção de derivados básicos, como GLP, como diesel, como gasolina, faz com que nós tenhamos a necessidade de aumentar a importação desses bens. E é lógico que quando aumentamos essa importação, elas vêm acompanhadas de preços de mercado internacional, sujeitos a variações cambiais, e além de uma suposta margem de risco, que certamente faz com que isso encareça esse produto para o povo brasileiro. Então nós temos que rever toda essa tarifação que hoje, e aí eu vou para além da questão de impostos, porque inclusive o nosso grande companheiro estudioso, companheiro Paulo César Ribeiro Lima, que mostrou aqui os custos da produção do petróleo no Brasil, e que caso fosse refinado aqui, os custos seriam muito mais baixos. Mesmo importando, a margem de lucro da Petrobras já ultrapassa 150%, e com essa redução por 15 dias, cai a 126%. Ora, isso faz com que o preço do litro do diesel, por exemplo, que chega nas bombas,
ele venha com a lucratividade excessiva. Então, a questão aqui, o cerne, não é a questão dos impostos. O cerne é saber a matriz de custos desses derivados do petróleo que a Petrobras está repassando para o consumidor, sem levar em consideração, de forma alguma, os interesses sociais que devem nortear as ações também de uma atividade de uma empresa. É verdade, sociedade anônima, mas uma empresa também que tem um cunho social. E é por isso que nós não podemos aceitar de forma alguma que o ciclo de amortecimento, que é esse repasse que a Petrobras está fazendo para o consumidor, das variações tanto do barril de petróleo quanto da variação cambial, seja repassado imediatamente. O ciclo de amortecimento pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. Evidentemente que quando fica ad infinito, acaba acontecendo a crise que foi ocasionada no final do governo da presidenta Dilma, porque houve um controle excessivo, houve uma regulação excessiva e acabou gerando essa situação que aí está. Agora não pode, é esse descalabro, essa política de preços que a Petrobras está colocando, por conta de seu presidente, Pedro Parente, que é um homem que veio do mercado financeiro, um homem que não tem, evidentemente, nenhum compromisso com políticas sociais e que querem apenas e exclusivamente prestar contas aos acionistas majoritários, grandes conglomerados, que hoje dominam os interesses da Petrobras. Por isso que a gente tem que saber dividir as coisas. A Petrobras precisa, como atividade monopolista, ser regulada pelo governo. Ela não pode, por conta de seu presidente, digamos assim, que é um liberal, ficar praticando preços exclusivamente de mercado e repassando imediatamente ao consumidor. Nós precisamos ter cautela a rebaixar impostos e, ao mesmo tempo, regular preços que são necessários para que a economia não gere esse desequilíbrio, essa instabilidade que faz com que, infelizmente, alguns oportunistas se utilizem da greve justa dos caminhoneiros para pedir uma absurda intervenção militar. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência também, deputado André Figueiredo, porque cumpriu, como eu tenho certeza que o deputado Chico Alencar vai cumprir, o seu horário. Obrigado, presidente Esperidião, deputadas, deputados, servidores, caminhoneiros que estão aqui e que devem vir a essa tribuna e ter a nossa oitiva, a nossa audiência. Parlamentar é muito bom de oratória e, em geral, muito ruim de escutatória. E esse momento do Brasil exige que nós ouçamos o clamor que vem das ruas, da população quase como um todo. Essa comissão geral tem uma lacuna grave. O governo não deu bola. O único do primeiro escalão que veio aqui foi o ministro Moreira Franco e chegou, falou e se mandou. Não vai poder responder a questionamentos justíssimos que temos a fazer à Sua Excelência e ao seu desgoverno. A nossa arma é o que a memória guarda. Queria lembrar que a bancada do PSOL e o deputado Cabo Daciolo fazia parte dela. Nós, enquanto bancada do PSOL, em 2015, assinamos um projeto de decreto legislativo para suspender, anular os efeitos de um decreto do governo de então, que aumentava o preço dos combustíveis. Aumentava, inclusive, PIS, COFINS e CID. E esse projeto de decreto legislativo jamais foi apreciado por essa Câmara. Os efeitos estão aqui, agravados pela política absolutamente nefasta do desgoverno Temer, notadamente na Petrobras, naquela concepção do privatismo absoluto, do extremismo de mercado. Uma empresa como a Petrobras, uma estatal que pertence ao povo brasileiro, deve ser transparente, ter uma gestão controlada socialmente, estar sempre acompanhada pela população e não pensar só nos seus acionistas de Wall Street. Ela não pode jogar no mercado internacional a sua comercialização dessa forma como Pedro Parente das multinacionais, está fazendo. A volatilidade dos preços dos combustíveis é absurda, tanto que no último ano, de julho para cá, a gasolina cresceu mais de 58%,
o diesel outro tanto, o gás de cozinha 67%. Ah, disse-se aqui, naquela pleiade de empresários que ocupou a tribuna em quase toda essa comissão geral até agora. Não, os preços aqui no Brasil são iguais aos do mundo inteiro. Não é verdade. Estados Unidos, modelo meca para muitos aqui, aumentou 29% o diesel no último ano. Nós aqui, praticamente o dobro. Num país pobre, num país dependente, inclusive, do transporte de carga automotivo, porque desde lá atrás abriu mão da linha férrea, não aproveita os seus 50 mil quilômetros de rios navegáveis, escolheu a matriz que nos leva a esse gargalo, a esse engarrafamento. Outro absurdo, a Petrobras ter 68% das suas refinarias hoje ociosas e mandando para fora esse refino, que depois vai como óleo bruto e volta para cá com esses preços escorchantes. E vejam só, o Brasil, há 5 anos atrás, atendia com a sua produção própria 90% da demanda. Hoje isso já caiu a 72%, 73%. O diesel produzido aqui na Petrobras, ele sai a 93 centavos. O preço de mercado pode ser R$ 2,10. E, no entanto, está esse preço aí de mais de R$ 3,00, com lucros absurdos. Empresa pública estatal não é para dar lucro, é para equilibrar, inclusive, o mercado e dar-lhe o mínimo de sensatez. Porque quem paga a conta é o povo, é o caminhoneiro, que tem estradas, inclusive, muito mal pavimentadas, que vive na insegurança do roubo de carga, que é muitas vezes explorado pelas empresas, e nós também fizemos várias críticas à nova lei dos caminhoneiros, aprovada aqui em 2005, voltem lá na memória e vejam que mesmo que ela tem de bom, como, por exemplo, não pagar pedágio para quem está com o eixo suspenso, os governos estaduais, talvez dependentes das concessionárias das rodovias, não cumprem essas e outras decisões. Essa lei de 2015 precarizou relações de trabalho. Rigorosamente para concluir, professor. Sim. Portanto, olha, há uma estrutura apodrecida, um governo sem credibilidade, mas a pior coisa que pode acontecer, porque não é solução, seria involução obscurantista, é achar que intervenção militar resolve qualquer coisa. Ditadura significa corrupção, obscuridade, alta dos preços, favorecimento de grupos privilegiados. Ditadura nunca mais. E quem segura a faixa de intervenção militar parece que não sabe o que faz. Ou sabe, e aí está muito errado, está chocando o ovo da serpente. Concedo a palavra ao deputado Arthur Lira. Concedo a palavra ao deputado Major Olímpio. Peço que ele utilize o microfone, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, cidadãos que estão acompanhando essa comissão geral, a todos os irmãos caminhoneiros e a todos que atuam na cadeia produtiva do transporte rodoviário de carga, que estão aqui para essa comissão geral e numa expectativa de terem solução. Diz o filósofo venceslau-ense, nunca se explique. Para os amigos não precisa, os inimigos não acreditam. O governo se apresentou timidamente aqui, porque devia estar o seu Pedro Parente, todo poderoso, que já foi ministro-chefe da Casa Civil, das Minas e Energias, hoje é o presidente da Petrobras, devia estar aqui para dar suas explicações, mas não estava nem aí, como não estão nem aí com o Legislativo, com a Câmara dos Deputados. Acabam esvaziando o debate. Mas nós temos que pontuar as situações. A mobilização dos caminhoneiros, uma mobilização mais do que cívica, que encantou e que encanta o povo brasileiro, no momento que disseram basta, não dá mais, acabou, chega de safadeza.
e os safados governamentais, sem conseguir se explicar muito, incompetentes na gestão da crise, imorais para poder gerir a crise, saíram batendo cabeça e mais procurando espaço de mídia. Nós temos aqui caminhoneiros autônomos independentes que ainda querem a palavra no desespero, como milhares estão dizendo. Quem negociou, não negociou por nós. Nós sabemos a dificuldade de inúmeras lideranças, até porque nós não tivemos associações, sindicatos, partidos políticos. Mas chegou no momento em que agora é feito um apelo à sociedade brasileira. Houve claramente infiltração de partidos políticos, de pessoas, alguns querendo, vão para a intervenção militar, que se dane, vão para a bala. Outros dizendo, é a hora de tocar fogo no canavial ou apagar incêndio com gasolina. E está se pedindo justamente a reflexão nesse momento. Ontem à noite, Jair Bolsonaro foi às redes de como é possível ele ir, que os grandes canais, as grandes redes de comunicação não dão espaço, dizer, caminhoneiros, vocês já foram vitoriosos. Agora precisamos pensar que doravante com o desabastecimento, a dor e o sofrimento e a morte virão. Não vamos nos deixar levar por extremismos e vamos ter a moderação. Esses canalhas que fizeram isso com o país, esses canalhas que fizeram o desespero dos caminhoneiros e da população brasileira, daqui a 131 dias eles vão começar a sair pelo voto do povo brasileiro, pelo processo democrático. Alguns criticaram o PSL ou o Jair Bolsonaro, ou cada um de nós, e nós estamos pedindo, em nome do povo brasileiro, que é o momento de não nos seduzirmos, só para concluir, senhor presidente, pelas infiltrações criminosas, com todas as matizes e de todos os lados. Mantemos exatamente a mobilização junto com os caminhoneiros, porque simplesmente houve uma trégua de 46 centavos por 60 dias. Mas agora não tem volta. O movimento não acaba mais e não vai parar. Simplesmente nesse momento está se pedindo pelo povo brasileiro, pelos doentes, pelas crianças, pelo idoso, por todos aqueles que precisam de 60% de tudo que é consumido no Brasil, que é pelo transporte rodoviário de carga, que encerremos nesse momento esta fase da luta e a mobilização permanente pelos 60 dias. Eu desejo esclarecer aos senhores deputados e demais inscritos que agora será iniciada rigorosamente de acordo com a inscrição a lista de quem já está inscrito. Estão inscritos 45 oradores. 5 minutos, peço que todos se atenham ao prazo. Chamo o deputado Heitor Chu, segue-se o deputado Jorge Sola. E a ordem está mantida. Com a palavra o deputado Heitor Chu. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, quero saudar a todos, deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, quero saudar a todos, cumprimentar e ao mesmo tempo dizer que... Quero esclarecer que não existe questão de ordem em sessão que não é deliberativa. Com a palavra o deputado Heitor Chu. Quero esclarecer ao nobre deputado que ele está inscrito. Vai seguir a ordem.
Com a palavra, o deputado Heitor Chu. Presidente, desculpe, eu acho que o senhor me pulou, não? Eu Não. estava na lista anterior. Eu assumi a sessão depois do deputado Edson Moreira. Eu estava na lista anterior, presidente. Aqui, ó. Riscaram meu nome, não sei porquê. Não fui eu. Eu estava aqui aguardando. Estava aqui no Eu pleno. acho que tinha um outro líder que falou pelo PSOL. Não, eu sei, mas o... Aqui era só dos líderes. Ah, essa lista... Essa aqui é pra dos quem não deputados. líder. Bom, eu vou dar a palavra para o deputado Heitor Chu. O microfone é seu, vou recompor o seu tempo e vou seguir a ordem. Muito obrigado, senhor presidente, a quem saúdo, por extensão, os colegas deputados e deputadas, estimado povo brasileiro. Dizer que venho a essa tribuna para manifestar aqui também a minha posição sobre esse tema em debate nessa comissão geral, porque eu estive na sexta-feira em 10 lugares de mobilização no Rio Grande do Sul, estive no sábado, estive no domingo e estive segunda-feira também passando por diversos pontos de mobilização e venho aqui como testemunha e manifestar o respeito à luta dos caminhoneiros pela paralisação, pela organização e pela solidariedade que foi prestada a eles pelos agricultores, pelos comerciantes, pelas lideranças políticas. Encontrei nas mobilizações vereadores, secretários, prefeitos municipais, entre outros tantos, porque todos estavam entendendo a importância dessa luta e dessa causa. E vejo hoje com tristeza, hoje terça-feira, a radicalização do movimento, ou de parte do movimento, detendo inclusive leite, animais, e fazendo com que as cargas vivas não passem, e os agricultores estão contabilizando os prejuízos. Aliás, eu pergunto, quem vai indenizar os agricultores pelo leite jogado fora, pelas aves que morreram, entre outros tantos? E diante disso, eu quero manifestar aqui também o que recebo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, em nota oficial, onde no primeiro momento ela manifesta apoio à pauta de reivindicações e hoje, 9 dias depois, com o rumo sendo alterado. O rumo mudou para o político ideológico, está escrito na nota, com prejuízos reais a mais de 100 mil agricultores, produtores de leite, de frango, de suínos, hortifruti e granjeiros. A FETAG do Rio Grande do Sul retira o seu apoio a essa manifestação. Portanto, eu quero dizer aqui, senhores deputados e deputadas, que estou aqui desde as 8 da manhã escutando as manifestações de tantos quantos aqui falaram. Esse assunto tem jeito, esse assunto precisa ser encarado como fato concreto para mudar a vida dos brasileiros. Até porque eu falei com o agricultor e me disse, eu preciso gastar R$350 para colocar 105 litros de óleo diesel no meu trator. Isso é equivalente a vender 10 sacos de milho. Ora, faça uma conta o que custa fazer a produção de 10 sacos de milho. Mas eu também ouvi caminhoneiro dizer que depois de 10 dias de viagem, ele voltou para casa com R$185 no bolso. Como sustentar a família dessa maneira? Enquanto isso, a Petrobras reajustou em 121 vezes o preço do óleo diesel em menos de um ano. Aumentou em 56% o preço do diesel, enquanto que o próprio governo diz que a inflação foi inferior a 2%. E nós aqui, congressistas, eleitos com o povo brasileiro, aprovado foi, a maioria aprovou, votei contra a respeito à decisão, a medida provisória 795, desonerando em R$1 trilhão as empresas petrolíferas multinacionais, ou a medida provisória 811, que possibilitou a PPSA comercializar diretamente o petróleo da União. Portanto, essa casa aqui também tem responsabilidade nesse processo. Enquanto o Congresso votava medidas contrárias ao futuro estratégico da Petrobras e do pré-sal, a gestão Temer importa combustíveis, cobra preços do diesel superiores ao mercado internacional e torna obsoletas as refinarias de petróleo do país. Para encerrar, senhor presidente, ficar dentro do horário, eu queria dizer e perguntar aqui, pena que o ministro já foi embora, tudo isso é para beneficiar quem? O mercado?
os investidores internacionais a custo e prejuízo do Brasil e dos brasileiros? Portanto, eu quero terminar aqui dizendo que o óleo diesel é o oxigênio da economia brasileira. Com certeza é. É o trator, é o caminhão, é o ônibus, é a patrola e muito mais. Agora também é preciso lembrar do preço da gasolina, do gás de cozinha, que são fundamentais para os brasileiros. E por último, presidente, aliás, por que será que a Vale do Rio Doce, que é a maior consumidora de óleo diesel do Brasil, não compra da Petrobras? E se o Brasil não parar com o pagamento da dívida pública, certamente não teremos dinheiro para o que nós efetivamente precisamos. Muito obrigado. Parabéns, deputado Heitor Chu, por ter cumprido rigorosamente o prazo. Com a palavra o deputado Jorge Sola, e informo que o seguinte é o deputado Júlio Lopes, segue a ele o deputado Marcon. Obrigado. Olha, todo mundo já sabe que o governo Temer colocou o Brasil em colapso. Nunca poderíamos imaginar viver uma crise como estamos vivendo hoje. E não esqueçam, o PSDB tem responsabilidade direta neste governo. Pedro Parente, para quem não está lembrado, foi o responsável direto do apagão elétrico de Fernando Henrique Cardoso e está agora à frente do apagão dos combustíveis nesse momento. Infelizmente, quem está sofrendo é a população. E o quadro atual é de caos e pode piorar e muito, porque o governo não abre mão 1 milímetro da política suicida que é responsável por essa crise. Que o golpe foi para entregar o pré-sal e desmontar a Petrobras, todo mundo, todo povo brasileiro já sabe. São fatos. A espionagem da NSA na Petrobras, revelada por Edward Snowden, é fato. A conversa de José Serra com os prepostos da Shell, da Chevron, da Exxon, para mudar o regime de partilha e entregar o pré-sal também faz parte dessa história nefasta. A colaboração dos Estados Unidos na Lava Jato também é fato. O Ministério Público compartilhando ilegalmente informações com o governo dos Estados Unidos. O Moro fazendo treinamento na CIA. Tudo isso está documentado em telegramas vazados pelo Wikileaks. Depois do golpe, o que é que fizeram? Primeiro, entregar o pré-sal. Acabar o regime de partilha, retirar a exclusividade da Petrobras, privatizar por dentro. Eles não conseguiram ainda vender todos os ativos, mas já privatizaram as prioridades da empresa, que hoje não atende mais os interesses do povo brasileiro, atende os interesses dos milionários, bilionários acionistas e as multinacionais. Vamos falar desse descontrole, dessa política de preços praticada de forma criminosa. Vamos pegar o diesel. Se você pegar todo o custo para produzir 1 litro de diesel no país, seria 93 centavos. 93 centavos. O que é que o Pedro Parente fez com a Petrobras? Vendendo o diesel a R$ 2,33. Gente, esse preço é um absurdo. A margem de lucro é de 150%. E vem querer dar 10% de desconto às custas dos impostos da população. Eles não abrem mão de reduzir 1% de lucro, no lucro de 150% que está sendo praticado. O prejuízo é para a Petrobras e para todo o povo brasileiro. Eles não dizem que nós já poderíamos estar aqui refinando toda a gasolina e todo o óleo diesel nas refinarias que funcionam, apesar de terem interrompido os investimentos feitos pelo governo de Lula e Dilma nas novas refinarias. Nós precisamos hoje, dados de abril do DIEESE, 2,2 milhões de barris por dia, e as nossas refinarias poderiam trabalhar 2,4 milhões de barris por dia, mas só estão refinando 1,6 milhões. Para quê? Para aumentar a importação, para fazer que o Brasil passasse a ser um grande importador de produtos refinados e um mero exportador de petróleo cru. O que eles estão fazendo com a Petrobras foi reduzir a produção. Há mais de um mês eu denunciei neste plenário o que estavam fazendo com as refinarias, diminuindo a produção,
fazendo com que reduzisse, inclusive, a arrecadação dos municípios que cediam essas refinarias. Gente, se o lucro fosse de 50%, o preço do óleo diesel aqui no Brasil seria R$ 1,40 na refinaria. E com todos os impostos, com toda a carga tributária, com todo o custo de distribuição, seria R$ 2,30. O problema é que Temer e Pedro Parente foram colocados pelo mesmo chefe. A mesma elite que fez o golpe para tirar uma presidente honesta. A mesma elite que continuou o golpe para prender o presidente Lula e tentar evitar que o povo brasileiro retome o rumo dessa nação. É a mesma elite que está segurando Pedro Parente e Temer na cadeira. Eles não abdicam de um centavo, não abrem mão de nada na sua margem absurda, estratosférica de lucro. E querem pagar o que reduzirem, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação. Querem que o Sistema Único de Saúde... Deputado, para concluir, o seu amigo Muito obrigado, me presidente. dá um cartão amarelo. Com moderação. Muito obrigado. Para concluir, eles não querem abdicar de um centavo na margem de lucro estratosférica que estão praticando nesse país nos combustíveis. Nem a crise desse tamanho abala. O que eles querem é tirar dinheiro da saúde, da educação, da assistência social, do Bolsa Família, da infraestrutura desse país, para garantir os lucros de seus chefes, de seus comparsas, daqueles que financiaram o golpe, tiraram a presidente honesta, criaram um preço político para o presidente Lula. Mas não vão conseguir, não contava que o povo brasileiro ia reagir, mas vai reagir sim, presidente. Vai reagir sim, deputados. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Concedo a palavra, como anunciado, ao deputado Júlio Lopes. Segue-se o deputado Marcon e deputado Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui trazer uma reflexão no sentido de que é óbvio que o Brasil está absolutamente pressionado por uma carga tributária inaceitável. Mas qual a razão e qual o fundamento dessa carga tributária? Exatamente a reforma previdenciária que não fizemos, aquilo que não tivemos coragem de enfrentar, ou cujo momento brasileiro não nos permitiu fazer. E se não o fizermos, se não enfrentarmos essa questão, não teremos vida fácil nem um melhor momento. Temos que racionalizar a estrutura fiscal brasileira. A crise que abateu o governo Dilma e que acabou com o seu impeachment decorreu fundamentalmente de absoluta e total irresponsabilidade fiscal. A crise que nos fez andar 9% para trás na maior regressão do PIB na história do Brasil tem só um fundamento: exatamente a questão fiscal que o governo do PT não soube tratar. Pois bem, estamos agora diante novamente de um problema seríssimo, que é exatamente a recuperação da Petrobras e o sistema de preços livres. Ocorre que o mundo não é exatamente como gostaríamos que fosse, e o petróleo teve uma subida absolutamente abrupta. Abrupta não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. No próprio Estados Unidos, o preço nas bombas está 20%, 25% maior, e isso está amplamente divulgado. Ocorre que no Brasil nós passamos muitos anos do governo PT subsidiando o óleo e a gasolina e matando a Petrobras. Submetemos essa empresa a um prejuízo maior do que 50 bilhões de reais para enganar o povo, dizer que esse problema estava administrado e não estava. Agora, deputado Ronaldo, mais uma vez estamos diante desse lamentável episódio de uma subida sem precedentes do óleo, que, se por um lado agrava o preço e faz com que tenhamos dias difíceis, por outro lado, fará também crescer a arrecadação de royalties, tanto para o Brasil quanto para alguns estados. Portanto, encontrar uma compensação e um meio termo para que possamos deter essa volatilidade, não só do petróleo, mas também do dólar, e adequarmos a vida nacional,
É o que precisamos fazer. É verdade que o governo entrou atrasado e de forma atrapalhada nesse problema, mas também é verdade que fez as concessões e fez a adequação necessária para que se restabelecesse, não a normalidade, mas que se restabelecesse um preço de funcionamento do sistema transportador, que precisa, sim, de previsibilidade, que precisa de confiança. Portanto, adequado agora o preço com a redução de 46 centavos, nós começamos a retomar a normalidade do país. Mas precisamos enfrentar, de fato, que se não fizermos a reforma da Previdência, se não tratarmos com responsabilidades as contas nacionais, não encontraremos o momento da retomada do crescimento nem do progresso. E é esse endereçamento que eu gostaria de fazer aqui. Não existe possibilidade de subsidiarmos o óleo ou a gasolina sem enorme comprometimento de nossos filhos e netos. É inadequado, é absoluto desprezo a um futuro promissor tentarmos subsidiar o óleo e a gasolina. O brasileiro é absolutamente viciado em subsídios, e são exatamente esses subsídios que têm maltratado o crescimento nacional e o desenvolvimento. Temos subsídios para tudo. Somos 206 milhões de brasileiros e pelo menos 101 milhões recebem R$1 ou alguns centavos de subsídio do Brasil. E isso é incontrolável e inaceitável. Fizemos hoje a instituição do DNI, que é a Identidade Civil Eletrônica, exatamente para melhor monitorar e melhor acompanhar os subsídios no Brasil. Mas imaginar que possamos continuar fazendo subsídios infinitamente, indeterminadamente, não é racional, não é possível e resultará em maiores prejuízos para a nação. Portanto, deixo aqui, brasileiros, parlamentares, senhoras e senhores, o endereçamento de que precisamos, sim, encontrar uma política de preços racionais e flexíveis para os impostos sobre o petróleo. Agradeço ao nobre deputado Júlio Lopes por ter respeitado o tempo. Com a palavra, o deputado Marcon, segue-se o deputado Onyx Lorenzoni e depois o deputado Bom Gás. Eu vou passar a presidência para o deputado Luiz Carlos Reis. Vou ter que me ausentar. Peço desculpas se eu cometi algum equívoco. E ao deputado Daciolo, quero agradecer por ter compreendido que na minha etapa eu cumpri aquilo que era possível. O senhor Wallace Costa Laudim está inscrito na forma que foi possível e depois dele temos 3 outros deputados. Certo? Então, procurei cumprir o que era possível. E, pelo que eu sei, o presidente da Casa vai permitir que esta sessão se prolongue até o último orador inscrito possa falar. O Esperidião está no apaziguar hoje. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui também falar sobre esse momento